zona euro entrou em recessão no terceiro trimestre do ano, fechou setembro com a economia a recuar 0,1%. Portugal foi o segundo país onde a contração foi maior, 0,8% do PIB. A economia portuguesa continua a contrair e no terceiro trimestre do ano o PIB recuou 0,8% em relação ao trimestre anterior, apenas melhor que a queda de 1,1% da Holanda. Já em termos anuais, o PIB nacional derrapou mais de 3%. Pior, apenas a Grécia, com uma queda anual superior a 7%. A economia da zona euro entrou em recessão, já que os dados do Eurostat mostram que o PIB caiu pelo segundo trimestre consecutivo. No terceiro, a contração foi de 0,1%, depois de ter caído 0,2%. Em termos homólogos, a queda da economia dos países da moeda única foi de 0,6%, mais do que no trimestre anterior. Já na Europa a 27, a economia avançou 0,1%, saindo assim da recessão, caindo 0,4% em termos anuais. Olhando para países sem resgate, mas em dificuldades, Espanha teve um recuo do PIB de 0,3% entre trimestres, acumulando 1,6% de recessão em termos homólogos. Já a Itália contraiu 0,2% trimestralmente, mais de 2% em relação ao ano passado. Por fim, olhando para os dois motores da economia, a Alemanha ainda cresce, mas cada vez menos. O PIB cresceu 0,2%, o mesmo que a França, que deixou assim um comportamento negativo. O Banco Central Europeu reviu em baixa as previsões económicas da zona euro. Na habitual conferência de imprensa, Mário Draghi anunciou também a manutenção da taxa de juros em 0,75%. Na última reunião do ano, o Banco Central Europeu reviu em baixa as previsões de crescimento económico na zona euro. Para 2012, o BCE estima agora uma contração entre os 0,4% e os 0,6%, previsões mais pessimistas do que as anteriores. No próximo ano, a instituição liderada por Mário Draghi prevê uma oscilação entre uma contração do PIB de 0,9% e um crescimento de 0,3%, uma estimativa muito abaixo da anterior. Na habitual conferência de imprensa, Mário Draghi explicou que só em 2014 é que haverá crescimento garantido na zona euro. The economic weakness in the euro area is expected to extend into next year. In particular, necessary balance sheet adjustments in financial and non-financial sectors and persistent uncertainty will continue to weigh on economic activity. Later, in 2013, economic activity should gradually recover. Mário Draghi reconhece que continuam a pairar sobre toda a zona euro riscos de baixar as previsões económicas devido às incertezas em torno da resolução da crise das dívidas soberanas, mas não só. Geopolitical issues and fiscal policy decisions in the United States, possibly dampening sentiment for longer than currently assumed, and delaying further the recovery of private investment, employment and consumption. Nesta reunião, o Banco Central Europeu decidiu manter a taxa de juros de referência nos 0,75%, um mínimo histórico que se mantém inalterado há 5 meses. São temas em análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores Mário Caldeira Dias e Mariana Abrantes de Sousa. A ambos agradeço a presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Mariana, e olhar aqui para os dados da zona euro. Recessão técnica. Portugal é um dos países que registram as maiores quedas e este é já o 8º trimestre consecutivo de quedas desde 2010. Espanha e Itália também em recessão e agora a Finlândia e a Eslovénia juntam-se ao conjunto das economias deprimidas no conjunto da União Europeia. 8 dos 27 países estão em recessão. A minha pergunta é: a instabilidade vai continuar a dominar no próximo ano? Sim, eu acho que infelizmente as previsões não são muito animadoras, porque estamos a fazer um ajustamento e, portanto, o ajustamento é muito mais grave.
em países como a Grécia e Portugal, países que caímos na esparrela do crédito fácil e, portanto, aí temos que cortar. A peça não falou da situação da Grécia, que anda com quedas de menos 6%. Os outros países estão em menos 0,8%, como Portugal, que já é muito grave, mas não se compara com a Grécia, que está em queda livre. E eu acho que isso é uma situação quase, entre aspas, natural para os países que se sobreendividaram. E, sobretudo, porque estão a ter que fazer todo o ajustamento por conta própria. Através da austeridade. E como não têm mecanismos para cortar nas importações, estão a ter que reduzir toda a economia para poder equilibrar. E Portugal e a Grécia, há muito esta discussão de se nós estamos sementes à Grécia ou não, nós caímos da mesma forma, foi um dominó. Mas a origem do nosso problema é que nós tivemos déficits externos de menos 10% do PIB, a balança de transações correntes em déficit durante anos seguidos. O resto da Europa, eu acho que nestes números, e mesmo nos 8 países que a peça disse que estão, que a Sandra disse que estão em contração, de facto a Europa não é toda igual e nós estamos ainda a ver uma divergência entre os países credores e os países devedores, porque isso é um problema ainda muito grande, porque nós deveríamos ter, do lado dos países credores, muito mais estímulo à economia, porque nós não vamos, a Europa toda não vai poder reequilibrar-se se também não houver um reequilíbrio nas contas externas dentro da Europa. O que se conseguiria fazer com a desvalorização, e a desvalorização, como um mecanismo de ajustamento, tem a virtude de dividir o mal pelas aldeias, isto é, os importadores e os exportadores partilham a perda e o sacrifício. Com a austeridade, o sacrifício é todo feito nos devedores. E eu acho que é isso que nós ainda não chegamos a uma verdadeira solução sustentável. Mário Caldeira Dias, olha com preocupação para estes números? Claro que sim, porque a recessão na Europa quase certamente vai funcionar como uma mancha de óleo, não é? Vai alastrar e vai se estender a muito mais países. Porque o comércio intracomunitário, isto é, entre os países que fazem parte do mercado único, é mais forte do que o próprio resto do mundo. Se quisermos dar só o exemplo de Portugal, e nos outros países os valores são, em termos médios, são semelhantes, 75% das exportações portuguesas são para a Europa, das quais 25% para a Espanha. Depois há um 20% para um grupo que inclui os Estados Unidos e a China, e depois uma parte relativamente pequena, 2% para o Brasil e para os PALOPs. Portanto, e a Europa também não é muito diferente disto, porque grande parte desse comércio, há uma parte forte com os Estados Unidos e com o Japão, mas mesmo a própria China ainda tem uma representação relativamente fraca no comércio europeu. Portanto, na Europa, aquilo que foi a força da Europa durante muitos anos e que levou a taxas de crescimento muito elevadas, aliás, no fundo foi aquilo que levou os ingleses a aderir em 72, porque apesar de manterem a sua Commonwealth, as taxas de crescimento eram muito mais fortes na Espanha do que na própria Inglaterra, e na própria Inglaterra o comércio com a Europa já era muito maior do que os países da própria Commonwealth. O que foi uma força durante muito tempo era exatamente os países, ao partilharem o mercado, reforçavam os crescimentos uns dos outros. Agora vai acontecer exatamente o contrário. O facto das economias serem muito abertas, estarem muito ligadas umas às outras, a recessão que acontecer nos vai-se rapidamente espalhar a todos os outros. E já vimos que a própria Holanda, que no início estava no grupo dos mais economicamente estáveis, também já tem dificuldades. A Áustria tem algumas dificuldades. A Alemanha está próxima da recessão. Portanto, e este processo a continuar vai generalizar a recessão por toda a Europa, exatamente porque aquilo que era a sua força se vai transformar na sua fraqueza num momento deste. É óbvio que havia medidas compensatórias, e isso é que fazia sentido numa política económica comum. Eram os países que estão em melhores condições de terem uma política expansionista, de aumento de salários, de aumento inclusivamente de regalias sociais, para que o consumo desses países se espalhasse também em relação a todos os outros. Mas não estão a fazer, continuam a apostar na moeda forte, e a moeda forte implica exatamente isso mesmo, que é uma política de austeridade, que mantenha taxas de inflação baixas, não é? Porque o regulador
da força da moeda são os diferenciais das taxas de inflação. E vimos, a taxa de juros já está negativa, portanto parece que a solução também não vem dali. Neste momento, se compararmos com a inflação, a taxa de juros do Banco Central já é negativa. E, portanto, é como se estivessem a pagar para emprestar, em termos de inflação, é como se estivessem a pagar para emprestar dinheiro. E, portanto, se não for assim, de facto, a Europa vai entrar num caminho de recessão generalizada. Parece indicar isso. Mariana, ontem Mário Draghi reviu em baixa as previsões de crescimento para este ano e para o próximo. Os juros ficaram nos 0,75%. O governador do Banco Central continua a admitir que a economia europeia saia da depressão, mas mesmo assim mostra-se bastante cauteloso em relação a essa hipótese. Sim, mas eu acho que a política monetária é importante numa recessão, mas tem pouco impacto quando estamos já quando estamos numa situação como esta. Como disse o Mário, já temos taxas de juros negativas para alguns e não é isso que está a estimular a economia. Para Portugal, as taxas de juros não são nada negativas, porque os nossos bancos têm taxas de custos de funding muito superiores a 0,75% na generalidade. Aliás, eu já comentei antes que a própria Euribor, que antes abarcava 59 bancos europeus, agora tem, se não me engano, 33 ou 34 bancos. Portanto, os 0,75% é para alguns cada vez menos representativo da verdadeira taxa europeia. Mas eu acho que uma das coisas que é preciso perceber é que o problema europeu é um problema conjuntural e um problema estrutural. E o problema estrutural vê-se, por exemplo, em taxas de desemprego na zona euro de 11,7%, que é enorme para uma zona tão grande. É evidente que é muito melhor do que para Portugal dos 16% ou para a Grécia e para a Espanha com os 26%. Mas em todos os casos estamos a falar de uma boa fatia de desemprego estrutural. Em Portugal, por exemplo, há empregos que estão a desaparecer agora que não voltam mais. Os desempregos no Estado, na banca, nas farmacêuticas que estavam a viver à custa de medicamentos muito caros e até em alguns outros setores. E, portanto, este ajustamento estrutural de setores que têm que reduzir e para dar lugar a setores novos é essencial e não é fácil perceber quais são os setores novos, de onde é que vem esse fôlego de longo prazo. E depois, portanto, esse é um problema estrutural que está subjacente ao facto ao problema conjuntural de não haver estímulo suficiente e depois estímulo, e às vezes estímulo que está mal orientado. Por exemplo, estávamos a ouvir a questão das novas linhas de crédito do BEI. O BEI tem financiado, sobretudo, projetos nos setores não transacionáveis. Nós não temos, na Europa, um banco de financiamento de exportações e importações, como o banco, o Export-Import Bank dos Estados Unidos. Isso é uma coisa essencial, mas não nos convém ter mais crédito para fazer mais projetos orientados para o consumo interno. Queria olhar aqui para a opinião de alguns economistas ouvidos pela Bloomberg, porque sobre o futuro não há unanimidade. Temos aqui um economista que acredita que em 2013 a zona euro vai ter um crescimento sólido e que não haverá alterações na taxa de juros. Já o economista-chefe do Citigroup para a zona euro considera que à velocidade a que a economia se deteriora, em 2013 podem surgir cortes na taxa de juros. Concorda com qual das posições? Os cortes da taxa de juros é evidente numa economia, quando nas economias têm taxas de câmbio flexíveis e que têm liberdade de circulação de capitais, que é aquilo que acontece, em geral a política orçamental não funciona ou funciona preferencialmente a política monetária, não é? E essa política monetária pode ser assente na taxa de juros, mas também pode ser assente numa coisa que se está a fazer noutros países, em Inglaterra e nos Estados Unidos, e que na Europa não se faz, que é o aumento da massa monetária, não é? Esse aumento da massa monetária tem um poder forte sobre a expansão da atividade económica, na medida em que a base monetária hoje é uma parte relativamente pequena do conjunto das trocas que são feitas. Mas é claro que são políticas e perspectivas de curto prazo. No médio e longo prazo, o que se põe sobretudo é exatamente a criação dos fatores de crescimento. Ora, o nosso problema aí é um problema sério,
porque normalmente aquilo que está à nossa disposição são as condições não são as condições indispensáveis, mas não as condições necessárias para o crescimento económico. E essas estratégias que foram referidas muito bem há pouco, são estratégias que normalmente são conhecidas, as receitas, não é? Como, por exemplo, a qualificação, o facto das pessoas trabalharem muitas horas, os salários não serem demasiado elevados, ter uma estratégia orientada para as exportações, elevadíssimos níveis de poupança, que cá não existe. Nos países asiáticos, são agora os países emergentes, essas taxas de poupança variam entre os 27% e os 40%, em alguns casos, segundo se diz, embora alguns países não tenham estatísticas muito fiáveis, mas são taxas sempre na ordem de 1/3 do produto interno bruto. Só que são estratégias que, se olharmos para o passado, começaram a dar resultados ao fim de 10, 20, 30 anos, não é? E é isso que também nos pode esperar, porque se começarmos por um dos pontos, a qualificação. A qualificação é uma condição indispensável, mas por si só não suficiente. E o que nós vemos é que estamos a exportar jovens qualificados que nos podiam ajudar a crescer. Mas e corremos cada vez mais esse risco. Parece que não. Quer dizer, portanto, são verdades que nós vamos interiorizando na cabeça, que às vezes depois começam a ser ideias feitas, mas que na prática não resulta. Sobre a Europa, em relação ao ano que vem, é óbvio que tudo indica, exatamente pela forma como as conjunturas dos vários países estão interligadas umas às outras, tudo indica que o ano 2013 vai ser pior que o ano 2012. E mesmo em Portugal, quer dizer, é óbvio que as projeções para o decréscimo do PIB são muito otimistas, não é? E se houver o tal corte dos 4 mil milhões, toda a gente sabe que isso irá aprofundar essa quebra no crescimento económico. Portanto, isso é quase inevitável, e também no desemprego. Julgo também que está a haver um esquecimento muito importante, é que é uma confusão notória entre o desemprego estatístico e o outro, não é? Preciso ver que, se consultarmos o INE, para cada 18% que entram no emprego, saem 13 para a população inativa, que é o fenómeno que eu já aqui falei, da chamada inativação estatística. Portanto, a dimensão social do desemprego é relativamente mais elevada e, enfim, é preciso começar a ter algum cuidado e alguma perspectiva nessa matéria, nomeadamente os países da Europa, porque estando a vendo as ligações que há, quer dizer, nenhum país da Europa fica imune a perturbações sociais muito grandes neste país. Mas tudo indica que o ano 2013 vai ser pior que o ano 2012. Tudo indica isso. Mariana, o que é que poderia ajudar a estabilizar o euro nesta altura? O que é que seria um bom plano por parte dos líderes europeus? Pois, essa é a pergunta crítica. Eu acho que tem que haver um estímulo conjuntural nos países que podem, que têm capacidade de aumentar a sua despesa e começar a puxar para o resto da economia. Portanto, a austeridade competitiva, como nós estamos a fazer, eu posso impor mais austeridade que tu. É como era que antigamente havia a desvalorização competitiva, agora é a austeridade competitiva. E isso é irresponsável da parte de quem não precisa da austeridade. Portanto, um estímulo em determinados países seria essencial e temos que ser realistas. Isso começaria sempre pela Alemanha, por vários motivos, porque eles têm mais capacidade e são maiores, eles são grandes. Vamos voltar a ouvir falar de eurobonds. Os eurobonds, mas a Alemanha não precisa de eurobonds. A Alemanha tem dinheiro. Eu acho que a questão dos eurobonds não vai ser não é a solução necessária, porque nós estamos a ter o mesmo efeito dos eurobonds por vias diversas, isto é, os eurobonds era uma forma da Europa emitir obrigações para financiar os diversos países. O que está a acontecer agora é que o BCE está a financiar os diversos países. Portanto, é o próprio BCE que está a financiar os bancos portugueses para os bancos portugueses poderem reembolsar a dívida que estava nos credores alemães, ingleses, britânicos ou franceses, etc. Portanto, nós estamos a ter essa mutualização do risco por vias travessas. E eu acho que portanto, em termos conjunturais, era mesmo necessário, eram os países que podem terem uma política expansionista. E na questão estrutural, nós temos que também reduzir alguns encargos na Europa. Nós temos situações muito graves do envelhecimento da população, em que temos, não só em Portugal, mas em muitos outros países, até Portugal nem é dos piores, em que temos uma carga de despesa da população idosa, acima dos 75 anos, cada vez mais pesada. E isso tem que haver alguma contenção nisso. Isso é uma coisa estrutural
tremenda, porque teria um problema, uma reação política muito grave. Mas Portugal já fez algo nessa área e os outros países também têm que fazer. E, sobretudo, temos que olhar que não podemos tornar-nos o mercado para todos os outros países. Temos que dar uma solução à política agrícola comum para termos, efetivamente, uma agricultura mais competitiva. Portanto, essas são as áreas estruturais onde Portugal tem que fazer o seu trabalho de casa e fazê-lo de uma forma que nos interessa. Quer dizer, esta questão de se vamos ou não seguir a Grécia, nós temos, sobretudo, que fazer o que nos convém. O ministro Schäuble está a fazer o que convém à Alemanha, nós precisamos de um ministro Schäuble em Portugal a fazer o que convém a Portugal. E o que é necessário para Portugal é, de facto, também ter uma reestruturação de dívida inteligente, porque não vale a pena andar a reestruturar a dívida cada 3 anos. Não saímos da cepa torta. Nós precisamos, se nós não temos capacidade para reembolsar a dívida toda à medida que vai vencendo, nós precisamos de fazer refinanciamentos a muito mais longo prazo para termos um pouco de folga e podermos trabalhar sem estar sempre com a água aqui assim, não é? Mário, qual vai ser o objetivo mais urgente da zona euro no próximo ano? Eu julgo que esse objetivo, por um lado, é criar as condições do reflito crescimento económico, não são fáceis. Agora, também é de prever, e pode acontecer, que embora recentemente tenha havido esta questão da Grécia, pode ser explicado por várias razões, portanto, pode haver uma explicação mais malévola, que traz exatamente o problema da mutualização da dívida dos bancos alemães e franceses, porque, por acaso, quer os franceses, quer os alemães, foram favoráveis a essa não participação nesses benefícios, mas mais tarde ou mais cedo, e sobretudo quando os dinheiros forem sobretudo institucionais, e quando houver as eleições na Alemanha, podem-se ir criando a partir do ano que vem condições diferentes para a nossa dívida, não é? E julgo que devem ser aproveitadas tudo o que deve dar sempre o mesmo resultado, porque o resultado desejável é só é a diminuição anual do serviço da dívida, não é? Do dinheiro que temos que pagar, porque como já sabemos, são 7 mil milhões de euros, é muito dinheiro, isso condiciona o déficit, portanto, e faz isso tudo, não é? Isso portanto, é uma interpretação que também pode ser feita. A outra era que não nos queriam nivelar por baixo com a própria Grécia, mas mais tarde ou mais cedo, e quando as derrapagens se começarem a acentuar e quando se começar a verificar que é impossível conseguir os objetivos nos termos em que nos são colocados, é provável que possa haver, ainda em 2013, algum aliviar das condições de endividamento e de forma de pagamento da dívida em que nós temos. Isso é muito bom porque nós precisamos, de facto, de criar, porque também é preciso não esquecer que o esforço de reestruturação da banca tem sido feito essencialmente à conta dos contribuintes, não é? Como aconteceu com o famoso BPN, etc. Portanto, o que nós temos que esperar é que, do ponto de vista institucional, e nós aqui somos apenas devedores, e os devedores, como já tenho dito, têm uma margem de manobra muito fraca, e vi-se nesta semana que é de facto assim, o que temos que esperar é que sejam criadas as condições para diminuir o peso e o sufoco que o serviço da dívida, que tende a crescer cada vez mais, até 2013, 2014 e por aí fora, e vai continuar a crescer, precisamos de aliviar esse sufoco que é o serviço da dívida. Mas como é que olhou para os acontecimentos da última semana? Acha que o governo português tem desvalorizado o impacto para Portugal da reavaliação da situação na Grécia? Pois o governo português, quer dizer, como é óbvio, não tem muita margem de manobra. E se a Alemanha é daquela posição, os franceses têm aquela posição, ao governo não Mas se antes tínhamos o líder do Eurogrupo a dizer que deviam ter todas as mesmas condições? Mas o próprio líder do Eurogrupo também recuou no outro dia a seguir. Eu julgo que o governo não tinha muito mais hipóteses do que fazer exatamente o mesmo e, como se costuma dizer, portanto, acabar por dar o dito por não dito nessa perspectiva, não é? Agora, pode acontecer que isso tenha sido apenas exatamente nos termos em que se colocou e para não haver um nivelamento, porque há muito cuidado com as expectativas, só que as expectativas são um problema difícil porque nós procuramos geri-las, mas nunca sabemos bem o efeito dessa gestão das expectativas. Portanto, os mercados hoje são uma espécie de chamados deuses pagãos, em que os sacrifícios que são feitos nunca sabe muito bem qual é o efeito que tem na vontade desses mesmos deuses, não é? E é o que vai acontecer também. Mas, de qualquer forma, julgo que houve um problema de gestão das expectativas. E, sobretudo, não criar, em geral, a imagem que Portugal, a Irlanda e a Grécia estavam todos no mesmo saco, não é? Mas isso, lá para fevereiro, março, eu vi esse mês, alguma dessas pessoas falou nesse mês, e julgo que foi o nosso próprio Ministro das Finanças, esse tipo de vantagens, sobretudo perante
perante derrapagens relativamente significativas das metas em que estamos, esse tipo de vantagens vão começar a aparecer, porque eles podem também ser encarados como um indício de que alguma coisa está a mudar ao nível da intenção de resolver os problemas, não é? E esperemos que isso seja verdade e que isso mais tarde ou mais cedo se repercuta também sobre a realidade portuguesa. O facto do Presidente da República também o dizer também significa que podem estar criadas algumas expectativas nesse ponto. Passado algum tempo, a gestão das expectativas foi feita, o problema do alinhamento está ultrapassado, mas o problema da generosidade e da insuficiência das atuais condições para resolvermos o problema continua presente. Portanto, eu julgo que a partir do princípio do próximo ano haverá condições, pelo menos, que algumas dessas condições não sejam estendidas, sendo desejável que não traga atrás mais austeridade e que esses 4 mil milhões já cheguem, não é? Senão mas, ao que tudo indica, os cortes vão ser superiores a 4 mil milhões, pelo menos a avaliar pelas notícias que avançamos hoje. Pode já prevenir alguma posição do Eurostat soberana, pode ser para prevenir alguma coisa dessas, mas também pode, exatamente, ser uma resposta antecipada a essa melhoria das condições. Agora, mesmo que seja isso, esperemos que seja só isso. Não é? Mas como é que olha para a notícia que o Económico avança hoje de os cortes serem, sobretudo, na educação e na segurança social? Pois é pena porque poderia haver outros sítios onde ir buscar dinheiro, não é? Mas normalmente a tendência natural é para ir buscar dinheiro onde ele está, não é? E onde existe efetivamente dinheiro é nos salários da administração pública, na educação, na saúde e em ramos como as Forças Armadas e outros, não é? Portanto, é onde está o dinheiro e é aí que o dinheiro tem que se ir buscar. Agora, é verdade que isso vai criar fatores de desigualdade social, embora se diga também que o nosso orçamento não chega para pagar pouco mais de 50 e tal % de todas essas despesas. O dinheiro vai-se buscar onde o há, mas julgo que devia haver, nem que fosse de forma simbólica, não é? Alguns cortes noutras áreas que pudessem ilustrar a intenção de equidade que podia estar mais presente nestas decisões. Mariana. Sim, eu acho que nós precisamos, Portugal precisa de mais tempo e taxas mais baixas para reembolsar a dívida a longo prazo. Não estamos e eu acho que fazemos bem em gerir não só as nossas expectativas a esse respeito, mas as expectativas dos credores. É importante continuar a afirmar que Portugal está a fazer todos os possíveis para reembolsar toda a dívida, mas não faz sentido para ninguém estarmos a falar em pequenos alívios de 2, 3 anos. Não é com 2, 3 anos de crédito a 2 ou 3 anos que vamos sair desta. E a austeridade vai continuar a ser reforçada. A austeridade eu acho que nós ainda não percebemos o que vai verdadeiramente acontecer no setor público. O setor público vai ter que ser muito inferior, vai ter que ser menor, vai ter que cortar o emprego. Os filhos dos funcionários públicos não vão encontrar emprego, não vão poder ser funcionários públicos, muitos deles. E no passado, nos últimos 30 anos, a função pública era o grande empregador. As pessoas saíam diretamente da escola ou da universidade e iam para a função pública. Isso acabou. E eu acho que agora a resistência à mudança, a inércia na administração pública é enorme. E, portanto, mas eu acho que vamos ter que ver cortes nas áreas que têm muita despesa com salários e também, pouco a pouco, devemos ver cortes noutras coisas, como a gestão de frotas, etc. A ministra espanhola anunciou um corte de quase 50%, se não me engano, na frota do Estado espanhol. Ainda não vi essa medida em Portugal, não é? Mariana Abrantes de Sousa, Mário Caldeira Dias, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso na próxima segunda-feira.